Olá, você que nos acompanha nessa meditação sobre a Eucaristia, o Santíssimo Sacramento do altar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Evangelho de São João, capítulo 6. Depois disso, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, ou seja, de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia. Vendo os sinais que ele fazia a favor dos doentes, Jesus subiu a montanha e sentou-se lá com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha a ele, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para para que estes possam comer? Disse isso para testar Filipe, pois ele sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 denários de pão bastariam para dar um pouquinho a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei as pessoas sentar-se. Naquele lugar havia muita relva, e lá se sentaram os homens em número de aproximadamente 5.000. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que se fartaram, disse aos discípulos: Juntai os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles juntaram e encheram 12 cestos, com os pedaços que sobraram dos 5 pães de cevada que comeram. À vista do sinal que Jesus tinha realizado, as pessoas exclamavam: Este é verdadeiramente profeta, aquele que deve vir ao mundo. Quando Jesus percebeu que queriam levá-lo para proclamá-lo rei, novamente se retirou sozinho para a montanha. Prestaram atenção? Jesus multiplicou os pães. Primeiro sinal aqui do Evangelho de São João. Dando sequência, no versículo 16. Ao anoitecer, os discípulos desceram para a beira-mar, entraram no barco e foram na direção de Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo a eles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado uns 5 quilômetros quando avistaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Jesus, porém, lhes disse: Sou eu, não tenhais medo. Eles queriam receber Jesus no barco, mas logo o barco atingiu a terra para onde estavam indo. Segundo sinal, Jesus caminhou sobre as águas. A gente viu o primeiro sinal, Jesus multiplicando os pães. Segundo sinal, Jesus caminhando sobre as águas. Versículo 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que antes havia aí um barco e que Jesus não tinha entrado nele com os discípulos, os quais tinham partido sozinhos. Entretanto, outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor o ter dado graças. Quando a multidão percebeu que Jesus não estava aí, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e foram procurar Jesus em Cafarnaum. Encontrando-o do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois a este Deus, Pai, o assinalou com o seu selo. Perguntaram então:
Que devemos fazer para praticar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Mais um sinal aqui. A obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Dando sequência ao capítulo 6 de João, versículo 30. Eles perguntaram: que sinais realizas para que possamos ver e acreditar em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná do deserto, comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Eles então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Contudo, eu vos disse que me vistes, mas não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim, eu não o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Dando sequência. Então os judeus começaram a murmurar contra Jesus, porque ele dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos nós o seu pai e sua mãe? Como pode então dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o ensinamento do Pai e o aprendeu, vem a mim. Ninguém jamais viu o Pai, a não ser aquele que vem de junto de Deus. Este viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, entregue pela vida do mundo. Os judeus discutiam entre si: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por meio do Pai, assim aquele que de mim se alimenta viverá por meio de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram e, no entanto, morreram. Quem se alimenta com este pão viverá para sempre. Jesus falou essas coisas ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Muitos discípulos que ouviram disseram então: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Percebendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? Que será então quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito que dá a vida. A carne para nada serve. As palavras que vos falei são espírito e são vida. Mas há alguns entre vós que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que acreditavam e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que eu vos disse: ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedida
concedido pelo Pai. Prestem atenção. A partir daquele momento, muitos discípulos o abandonaram e não mais andavam com ele. Jesus disse aos 12: Vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. A gente viu aqui nessa passagem o Evangelho de São João, capítulo 6. Nós lemos ele aqui praticamente inteiro, eu só descontei o finalzinho aqui, porque a mensagem que eu queria passar estava contida nesses versículos que eu li. Jesus, ele mostrou 3 sinais. Primeiro, ele multiplicou os pães. Segundo, ele caminhou sobre as águas. Deu ali, fez um comentário aqui, né? A obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Versículo 29. Depois ele entra no discurso do pão da vida, onde ele diz que os pais dos judeus comeram o maná que caiu no deserto, o pão do céu que caiu no deserto como sinal lá no Antigo Testamento. Mas Jesus deixou bem claro que aquele não era o verdadeiro pão do céu. O verdadeiro pão do céu era ele próprio, Jesus. O pão que eu darei é a minha carne para a salvação do mundo, Jesus disse aqui. Se a gente pega esses 3 sinais, uma vez eu ouvi o padre Paulo Ricardo explicando isso, e eu achei muito legal. Jesus multiplicou pães, Jesus caminhou sobre as águas, Jesus disse que a obra de Deus é que acrediteis naquele que o Pai enviou. E depois Jesus diz que o pão que ele dará é a sua carne. Jesus, ele mostra que é Deus, porque ele multiplicou pão, ele mostra que ele tem o poder sobre a matéria, depois ele caminha sobre as águas, ele mostra que ele tem poder sobre a sua própria matéria, depois ele diz que quem come a sua carne e bebe o seu sangue terá a vida eterna. Depois ele muda a substância, ele transubstancia, ele já anuncia que ele vai criar esse grande mistério chamado Eucaristia, o Santíssimo Sacramento, onde o pão e o vinho vão se transubstanciar no seu corpo, no seu sangue, na sua alma e na sua divindade. Jesus, ele mostra que é Deus, transformando a matéria, multiplicando pães, caminhando sobre as águas, mostrando que ele tem poder sobre a sua própria matéria. Depois ele vai fazer o grande milagre, que é tornar pão e vinho em seu corpo e seu sangue, em sua alma e em sua divindade. Ele é Deus, ele pode assim que ele quis e assim que ele fez. Se a gente pega o Antigo Testamento, só para a gente fazer um paralelo com essa passagem aqui que Jesus falou, né? Que lá do maná no deserto, que os pais dos judeus comeram e, no entanto, morreram, a gente vai lá no livro do Êxodo, no capítulo 16, e a gente vê, a partir do capítulo 11, a gente vê essa passagem. O Senhor disse então a Moisés: Eu ouvi as murmurações dos israelitas. Dize-lhes: Ao anoitecer comereis carne, e amanhã cedo vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Com efeito, à tarde veio um bando de codornizes que cobriu o acampamento, e pela manhã formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando o orvalho evaporou, apareceram na superfície do deserto pequenos flocos como cristais de gelo sobre a terra. Ao verem isso, os israelitas perguntavam uns aos outros: O que significa? O que é isto?
pois não sabiam o que era. Moisés lhes disse: Isto é o pão que o Senhor vos dá para comer. Aqui era um sinal do verdadeiro pão do céu, que é Jesus. Na plenitude dos tempos, Deus se fez carne, habitou entre nós, e ele nos deixou esse grande sinal, que é a sua presença real, a presença eucarística de Jesus, que nós temos em cada Santa Missa celebrada. Em cada Santa Missa acontece a transubstanciação, o grande milagre, que é quando o pão e o vinho, nas mãos do sacerdote sobre o altar, se tornam o corpo, sangue, a alma e a divindade de Nosso Senhor, para ser o alimento da nossa alma. Não se transformam, eles se tornam, se transubstanciam. É importante a gente entender isso. A gente vai ver agora, eu vou usar o compêndio do Catecismo da Igreja para a gente saber o que a Igreja nos fala sobre o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Eu vou usar o compêndio porque ele é um formato de pergunta e resposta, ele tá é o catecismo, mas vamos dizer, como se fosse resumido, falado em forma de pergunta e resposta, para que a gente tenha mais facilidade de entender aqueles temas. Entendeu? O catecismo mesmo, ele é mais completo. O compêndio é como se fosse um resumo, uma forma mais simplificada de falar, né? Então, a partir do número 271 do compêndio, ele diz assim: o que é a Eucaristia? É o próprio sacrifício do corpo e do sangue do Senhor, que ele instituiu para perpetuar o sacrifício da cruz no decorrer dos séculos até o seu regresso, confiando assim à sua igreja o memorial da sua morte e ressurreição. É o sinal da unidade, o vínculo da caridade, o banquete pascal em que se recebe Cristo. A alma se enche de graça e nos é dado o penhor da vida eterna. Que bonito, né? Nos é dado o penhor da vida eterna. Sinal da unidade. É muito, muito bonito isso também. Porque quando a gente recebe, a gente tem a grande graça que nós não merecemos, mas por bondade de Deus, Ele nos dá essa grande graça gratuita, que é receber o seu corpo, sangue, alma e divindade como nosso alimento, alimento da nossa alma. A gente, a partir do momento que a gente recebe o Santíssimo Sacramento, a gente se torna realmente irmãos em Cristo, até no sangue, porque o mesmo sangue de Cristo, a carne e o sangue de Cristo que entram em nós, se fazendo nosso alimento, elas percorrem as nossas veias e nós somos, vamos dizer assim, eucaristizados, quando a gente recebe bem a Sagrada Comunhão em estado de graça. E a gente passa a ser, podemos dizer, irmãos de sangue em Jesus Cristo. É muito bonito, né? Então é um sinal da unidade. Nós somos unidos em torno do altar de Cristo para receber em nós aquele grande sinal, aquele grande milagre que se chama Eucaristia. Quando é que Jesus Cristo instituiu a Eucaristia? Instituiu-a na Quinta-feira Santa, na noite em que foi entregue. Nós vemos essa passagem na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Ao celebrar a última ceia com os seus apóstolos. Como é que a instituiu? Depois de reunir os apóstolos no cenáculo, Jesus tomou nas suas mãos o pão, partiu-o e deu-lo, dizendo: Tomai e comei todos, isto é o meu corpo entregue por vós. Depois tomou nas suas mãos o cálice do vinho e disse-lhes: Tomai e bebei todos, este é o cálice do meu sangue, para a nova e eterna aliança, derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Jesus é Deus. Para Deus não existe o tempo que nós contamos no relógio. O nosso tempo que a gente conta no relógio, que é o tempo cronos,
é para nós. Deus não tem o tempo, esse nosso tempo. Para Deus é sempre presente. Por isso que Santo Agostinho dizia que Deus é um instante que não passa. Para Deus não tem esse nosso tempo. Então, o Jesus, sendo Deus, sendo o Senhor do tempo e da história, ele pode fazer o que ele quiser. E ele fez naquela noite da quinta-feira, que nós chamamos de Quinta-feira Santa. O que que ele fez? Ele antecipou a sua morte na cruz, a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. Porque quando a gente quando a gente participa da Santa Missa, a gente está participando da paixão, da morte e da ressurreição de Cristo. Então ele ainda não tinha passado pela sua paixão. Antes dele passar por ela, ele reuniu os apóstolos ali naquela ceia da Quinta-feira Santa e celebrou a primeira missa, a primeira e única missa, nós podemos dizer assim. Primeira e única. Vou explicar o porquê. Mas Jesus, ele instituiu o sacerdócio católico, ele instituiu o sacramento da Eucaristia, ele deu autoridade e poder aos apóstolos de continuarem a sua missão, ele ordenou os apóstolos a fazerem aquilo em sua memória. Memória que não quer dizer se lembrar, mas o sentido certo é tornar presente. Nós vamos ver aqui também o compêndio explicando isso. Então Jesus, ele antecipou, sendo Deus e Senhor do tempo e da história, ele antecipou para aquele momento a sua paixão, morte e ressurreição, para que ele transmitisse aos apóstolos aquele poder e aquela autoridade para celebrar em seu nome o grande mistério chamado Eucaristia, a Santa Missa. Primeira e única missa, por quê? Porque aquela missa foi a primeira e única missa. As outras missas que aconteceram desde então, e continuam acontecendo, e vão continuar acontecendo até o fim dos tempos, elas são uma atualização, uma presentificação daquela única missa que aconteceu. Porque Jesus que age por meio dos sacerdotes legitimamente ordenados, é Jesus que age por meio deles. Não são eles que fazem, eles não fazem um teatro, uma brincadeirinha, não é isso, é verdade, acontece, porque é o próprio Cristo ali fazendo. Então, toda vez que a gente vai numa Santa Missa, a gente viaja no tempo. É como se abrisse um portal e que a gente participasse, e a gente participa em cada Santa Missa que a gente vai, a gente participa ali, daquele momento do Calvário, participa também da ressurreição de Cristo, porque quando nós celebramos a Santa Missa, quando a gente participa da Santa Missa, dizendo melhor, a gente tem a graça da gente poder receber Jesus ressuscitado como o nosso alimento. Nós não comungamos a carne e o sangue de Jesus morto, mas a carne e sangue de Jesus ressuscitado, vivo, presente em cada pequena partícula da hóstia consagrada, em cada gota do vinho consagrado, que já não é mais vinho, é sangue de Cristo. E o pão já não é mais pão, é corpo de Cristo. No número 274, o que significa a Eucaristia na vida da Igreja? É fonte e cume da vida cristã. Na Eucaristia atingem o auge e a ação santificadora de Deus em nosso favor e o nosso culto para com Ele. Nela está contido todo o tesouro espiritual da Igreja, o próprio Cristo, nossa Páscoa. A comunhão da vida divina e a unidade do povo de Deus são significadas e realizadas na Eucaristia. Pela celebração eucarística, unimos-nos desde já à liturgia do céu e antecipamos a vida eterna. Como é chamado esse sacramento? A insondável riqueza deste sacramento exprime-se com diferentes nomes que evocam alguns dos seus aspectos particulares. Os mais comuns são Eucaristia, Santa Missa, Ceia do Senhor, Fração do Pão,
Celebração eucarística, memorial da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor. Santo sacrifício, santa e divina liturgia, santos mistérios, santíssimo sacramento do altar, santa comunhão. Qual o lugar da Eucaristia no desígnio da salvação? Número 276. Na Antiga Aliança, a Eucaristia é pré-anunciada, sobretudo na ceia pascal anual, celebrada cada ano pelos judeus com os pães ázimos, para recordar a imprevista e libertadora partida do Egito. Jesus anuncia-a no seu ensino, institui-a, celebrando com os seus apóstolos a última ceia, durante um banquete pascal. A Igreja, fiel ao mandamento do Senhor, fazei isto em memória de mim, sempre celebrou a Eucaristia, sobretudo ao domingo, dia da ressurreição de Jesus. Como se desenrola a celebração da Eucaristia? Número 277. Desenrola-se em dois grandes momentos que formam um só ato de culto. A liturgia da palavra, que compreende a proclamação e escuta da palavra de Deus. A liturgia eucarística, que compreende a apresentação do pão e do vinho. A oração ou anáfora, que contém as palavras da consagração. E a comunhão. Quem é o ministro da celebração da Eucaristia? Quem é o ministro? É o sacerdote, bispo ou presbítero, o bispo ou o padre, validamente ordenado, que age na pessoa de Cristo, cabeça em nome da Igreja. A Igreja ela até tem o termo que ela usa, que ele age in persona Christi capitis, né, na pessoa de Cristo, cabeça, em nome da Igreja. Então, o padre, ele não é ele que realiza. O bispo, não é ele que realiza. Né? Quando a gente fala sacerdote, é presbítero ou bispo. O diácono não é o sacerdote. Né? Então, precisa ter o segundo ou o terceiro grau da ordem, para que ele possa ter o poder e a autoridade dadas pelo próprio Cristo de consagrar a Eucaristia, que é transubstanciar, tornar o pão e o vinho no corpo e no sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Somente um sacerdote pode fazer isso. Por quê? Porque é o próprio Cristo, o sacerdote, que faz por meio dos seus ministros ordenados, sacerdotes. Quais os elementos essenciais e necessários para realizar a Eucaristia? São o pão de trigo e o vinho da videira. Não é suco de uva. Não é qualquer tipo de pão. A Igreja tem as espécies corretas para serem usadas validamente, né, para se consagrar validamente a Eucaristia. Como é que a Eucaristia é memorial do sacrifício de Cristo? Número 280. A Eucaristia é memorial no sentido que torna presente e atual o sacrifício de Cristo, que Cristo ofereceu ao Pai. É Jesus que se oferece ao Pai. É o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro cordeiro, é o verdadeiro sacerdote, é Jesus. É Jesus. Jesus ofereceu ao Pai uma vez por todas, na cruz, em favor da humanidade. O caráter sacrificial da Eucaristia manifesta-se nas próprias palavras da instituição. Isto é o meu corpo, que vai ser entregue por vós. E este cálice é a nova aliança no meu sangue, que vai ser derramado por vós. Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículos de 19 a 20. O sacrifício da cruz e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. Idênticos são a vítima e aquele que oferece. Diverso é só o modo de oferecer-se. Cruento na cruz, incruento na Eucaristia. Isso é, na cruz teve derramamento de sangue. Na Eucaristia não há derramamento de sangue, é incruento. Como é que a Igreja participa no sacrifício eucarístico? Número 281. Na Eucaristia, o sacrifício de Cristo torna-se também o sacrifício dos membros do seu corpo. A vida dos fiéis, o seu louvor, o seu sofrimento, a sua oração, o seu trabalho, são unidos aos de Cristo. Enquanto o sacrifício, a Eucaristia é também oferecida por todos os fiéis vivos e defuntos, em reparação dos pecados de todos os homens, e para obter de Deus benefícios espirituais e temporais. A Igreja do céu está unida também à oferta de Cristo.
muito bonito, né? Quando a gente oferece a Eucaristia, nós podemos oferecer por todos nós que estamos aqui, ainda nesta terra, e a gente oferece também por todos aqueles que já se foram e que, estando salvos, ainda não entraram no céu, estão passando por aquele estágio chamado purgatório, onde aí eles estão se purgando, estão se purificando para poder ainda entrar na glória do céu. Então, aí eles recebem os frutos da Eucaristia para abreviar, para aliviar aquela fase onde eles ainda não estão na presença de Deus, na presença plena de Deus. Eles ainda estão se purificando, ainda estão se purgando. Por isso que a gente fala que é purgatório. Purgatório não é uma coluna do meio. Todos os que estão no purgatório é porque já estão salvos, só estão se purificando, passando por aquele estágio chamado purgatório, para poder entrar no céu. Se a pessoa se perdeu, se a pessoa já foi para o inferno, porque quando a gente morre, a gente só vive uma vez, né? Assim como a igreja sempre ensinou desde os apóstolos, isso está na Sagrada Escritura, que está determinado que o homem morra uma só vez e logo em seguida vem o juízo. Quando a gente termina a nossa vida aqui na Terra, a gente já tem o nosso destino na hora mesmo anunciado, ou inferno ou céu. Só tem esses dois caminhos. O purgatório é um estágio, como eu disse, que a pessoa passa para se purificar, para entrar no céu. Se a gente morre e não está ainda se a gente morre na amizade com Deus, né, na amizade com Deus, mas ainda não plenamente purificado, a gente não consegue entrar direto no céu. Tanto é que eu lembro do padre Paulo Ricardo dizendo assim, que de todos os que morrem estão salvos, 99,99999999999% vai passar pelo purgatório antes de ir para o céu. Porque é muito difícil que a gente saia dessa terra e saia totalmente purificado para entrar no céu direto. Quem morreu com a amizade rompida com Deus, a pessoa escolheu em vida que não queria ser de Deus, a pessoa escolheu e morreu em pecado grave, sem se converter, sem se arrepender, a pessoa escolheu, foi uma livre escolha. Aí a pessoa não vai, né, vai se perder mesmo, a alma se perdeu, foi para o inferno, não tem mais volta. Quem morreu e está salvo, vai para o céu, pode passar por aquele estágio temporário chamado purgatório, né? E quando a gente oferece por eles a Eucaristia, a gente abrevia o seu sofrimento, a gente abrevia o tempo que ele vai passar lá no purgatório, certo? E essas almas, as benditas almas do purgatório, pedem a nossa ajuda, pedem que a gente ofereça missas por elas, né? Como é que a igreja participa... Aqui eu já li. Como é que Jesus está presente na Eucaristia? Número 282. Jesus Cristo está presente na Eucaristia de um modo único e incomparável. De fato, está presente de modo verdadeiro, real, substancial, com seu corpo e seu sangue, com a sua alma e sua divindade. Nela está presente em modo sacramental, isto é, sob as espécies eucarísticas do pão e do vinho. Cristo completo, Deus e homem. Não é símbolo. Pelo amor de Deus, católicos, não é símbolo. Quando a gente fala da Eucaristia, não é símbolo, não representa Jesus. A Eucaristia é Jesus. Por isso que eu coloquei no título dessa catequese essa frase que uma vez nós ouvimos o padre Gabriel Vilaverde dizer: a Eucaristia não é algo, mas alguém. É Jesus, não é algo, é alguém, é o próprio Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. Não é símbolo. Me lembro também de uma vez que eu vi uma reportagem num jornal da televisão que falava sobre o feriado de Corpus Christi, o que significava, o que isso era para os católicos. Só que, assim, né, eu lembro
há muito tempo atrás que eu vi essa reportagem numa TV secular, não era uma TV religiosa, não era uma TV católica, era uma TV secular, falando do feriado de Corpus Christi. E aí a repórter, a jornalista, ela falava assim: o pão e o vinho que representam Jesus, o corpo e sangue de Cristo. Não, de forma nenhuma, gente. Ela falou porque ela não entendia do que era, né? Como eu disse, é uma TV secular, não era uma TV católica. É uma TV secular. Não representa. Quando a gente fala da Eucaristia, não é representa. É. O próprio Cristo disse, isto pegou o pão, deu graças, partiu e disse, isto é o meu corpo. Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças e disse, isto é o meu sangue. Jesus não disse, isto representa. Ele disse, isto é o meu sangue. Por isso que nós adoramos o Santíssimo Sacramento do altar, porque é o próprio Cristo, é o sacrifício de Cristo. É o verdadeiro sacrifício que foi anunciado no Antigo Testamento, anunciado, né? Quando os sacerdotes do Antigo Testamento ofereciam as vítimas em holocaustos para em remissão dos seus pecados, era um símbolo do verdadeiro sacrifício, era um anúncio do verdadeiro sacrifício de Jesus que viria na plenitude dos tempos. Esse sim é o verdadeiro cordeiro, o verdadeiro sacrifício. Jesus é o verdadeiro sacerdote e ele se ofereceu ao Pai em sacrifício uma vez por todas para a salvação de todos os homens de todos os tempos. O que é a transubstanciação? Número 283. Eu já falei um pouquinho para vocês, né? O que a igreja está explicando aqui, ó, no compêndio. O que significa transubstanciação? Transubstanciação significa a conversão de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. Esta conversão realiza-se na oração eucarística, mediante a eficácia da palavra de Cristo e a ação do Espírito Santo. Todavia, as características sensíveis do pão e do vinho, isto é, as espécies eucarísticas, permanecem inalteradas. Transubstanciação, a substância é trocada, mas a forma continua sendo a mesma. Por isso que é errado a gente falar transformam no corpo e sangue de Cristo. Não, a gente não deve falar que se transforma, porque falar transforma é mudança de forma. A gente tem que falar a palavra correta, né? O termo correto, que é transubstancia. Ela vai se transubstanciar, mudar a substância. A forma continua sendo de pão, a forma continua sendo de vinho, tem cheiro de vinho, tem gosto de vinho, mas a substância já não é mais vinho, a substância já não é mais pão. É o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Nosso Senhor. A substância foi trocada. Transubstanciação. Essa é a palavra, esse é o termo correto a ser usado para o milagre da Eucaristia. A fração do pão divide Cristo. A fração do pão não divide Cristo. Ele está presente todo inteiro em cada uma das espécies eucarísticas e em cada uma das suas partes. Quando se a gente tiver a hóstia magna para a gente comungar, aquela maior que o padre eleva, o sacerdote eleva sobre o altar, né, na hora da consagração, ou uma pequena fraçãozinha, uma migalhinha do pão consagrado, né, que já não é mais pão, é Jesus inteiro que está ali. Por isso que nós devemos, quando a gente recebe a Eucaristia, nós devemos ter um maior cuidado, respeito. Se a gente recebe na mão ou na boca, né, isso é a escolha do fiel, né, mas se a gente recebe na mão, tomar sempre muito cuidado na hora de comungar. A gente estende a mão, o ministro ordenado, que é o padre, ou o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, que são os messes, se eles colocam na nossa mão a Eucaristia, nós devemos, com muito cuidado, com muita devoção, comungar e olhar na mão se não tem nenhum fragmento que possa ter restado aqui na mão, porque às vezes acontece.
nunca fazer isso aqui, nunca, nunca, nunca. Porque cada pedacinho da hóstia consagrada que pode estar ali na nossa mão é Jesus inteiro que está ali. Da mesma forma que cada gota do vinho consagrado é Jesus inteiro que está ali. Por isso que a gente tem que tomar o máximo cuidado. Por isso que a igreja tem esse máximo cuidado se acontece de uma hóstia consagrada cair no chão, o padre ou os ministros extraordinários, né? Eles vão recolher naquele mesmo instante, com muito cuidado, purificando o lugar, porque é Jesus inteiro que está ali. É o nosso maior tesouro. Por isso que a igreja tem esse cuidado, a igreja tem esse zelo, por isso que a igreja tem tantas normas a respeito do cuidado com o Santíssimo Sacramento, porque é o nosso maior tesouro. O maior tesouro que a igreja tem, a maior riqueza que a igreja tem, é Jesus Eucarístico. Número 285. Até quando continua a presença eucarística de Cristo? Ela continua enquanto subsistem as espécies eucarísticas. Por exemplo, se a Eucaristia, que está guardada no sacrário, após a consagração, é colocada as hóstias que ainda restaram, que não foram distribuídas, elas voltam para o sacrário. Se acontece delas se deteriorarem, aí já não existe mais Jesus, né? Já não é mais Eucaristia. Então, enquanto subsistem as espécies eucarísticas, Jesus está presente. Que tipo de culto é devido ao sacramento da Eucaristia? Qual é o tipo de culto devido ao sacramento da Eucaristia? É devido ao culto de latria, isto é, de adoração reservado só a Deus, quer durante a celebração eucarística, quer fora dela. De fato, a Igreja conserva com a maior diligência as hóstias consagradas, leva-as aos enfermos e às pessoas impossibilitadas de participar na Santa Missa, apresenta-as à solene adoração dos fiéis, leva-as em procissão e convida à visita frequente e à adoração do Santíssimo Sacramento, conservado no tabernáculo. É adoração. Quando a gente fala de Eucaristia, nós realmente estamos adorando a Deus presente ali. É a presença real de Jesus. Latria, é adoração. Quando a gente fala dos santos, a gente não adora. Por quê? Porque nós temos um respeito de veneração. É isso que a igreja ensina a respeito dos santos, dos anjos. É veneração. Quando a gente fala de Eucaristia, aí sim é adoração. Por quê? Para nós termos uma adoração, nós necessariamente precisamos de um sacrifício, do sacrifício. Em todos os povos, desde os povos pagãos, antes, né, de Deus escolher o povo de Israel, formar o povo de Israel, preparando o povo de Israel para a plenitude dos tempos, onde Jesus realmente viria e revelaria tudo que o Pai nos guardou para nós, né, toda a riqueza da fé que o Pai guardou para nós, que é a nossa salvação, as verdades da nossa fé. Antes disso, os povos pagãos, eles tinham as suas adorações aos falsos deuses. E sempre que a gente fala de adoração, acontece o sacrifício. Então eles ofereciam em sacrifício animais, ofereciam em sacrifício até vítimas humanas, para adorar os falsos deuses. Quando a gente fala da Eucaristia, a gente fala do verdadeiro sacrifício, que o próprio Jesus se sacrifica, se oferece ao Pai em sacrifício, ele sendo a verdadeira vítima, ele sendo o verdadeiro sacerdote, ele se oferece ao Pai, ele é o verdadeiro sacrifício. Então, nós temos diante de nós o Santíssimo Sacramento, que é o sacrifício de Cristo. Então, ali sim é adoração verdadeira, porque o próprio Cristo está ali, é a vítima oferecida ao Pai, é o sacrifício oferecido ao Pai, para a nossa salvação. Por que é que a Eucaristia é banquete pascal? Número 287. A Eucaristia é o banquete pascal porque Cristo, pela realização sacramental da sua Páscoa,
nos dá o seu corpo e o seu sangue, oferecidos como alimento e bebida, e nos une a si entre nós no seu sacrifício. Nos une a si e entre nós no seu sacrifício. O que significa altar? O altar é o símbolo do próprio Cristo, presente como vítima sacrificial. Altar, sacrifício da cruz, e como alimento celeste que se nos dá. Altar, mesa eucarística. Quando é que a igreja obriga a participar da missa? Quando é que nós devemos participar da missa? Devemos mesmo, não se pode faltar na missa. Quando é? A igreja obriga os fiéis a participar na Santa Missa cada domingo e nas festas de preceito, e recomenda a participação nela também nos outros dias. Então a gente pode ir na missa todos os dias, pode, é muito bom para quem pode, né? É uma riqueza, mas nós devemos, é mandatório que a gente participe da missa aos domingos e nos dias de preceito. São os dias que a igreja reserva para nós, que a gente deve participar, como fiéis católicos, a gente deve participar da Santa Missa naqueles dias, né? Como exemplo, Corpus Christi, exemplo, o primeiro dia do ano, que é Maria, Mãe de Deus, exemplo, dia 8 de dezembro, que é a Imaculada Conceição de Maria, enfim, são as datas que a igreja diz que aqueles dias são dias de preceito, que nós devemos participar da Santa Missa, né? Quem falta à Santa Missa nesses dias sem uma justificativa válida, isto é, a pessoa realmente não pôde mesmo porque estava fora da sua possibilidade. Estava doente, ou ela foi obrigada a trabalhar naquele dia. Não foi por escolha dela, ela foi obrigada por algum motivo a não participar, né? Ela tentou, ela queria, mas não foi culpa dela. Aí tudo bem. Mas se a pessoa mesmo escolhe faltar nesses dias, porque tá cansado, quero dormir mais tarde, quero sair para a praia, não, aí já é pecado, né? Porque a gente deve participar. Participa da Santa Missa, depois faz o que quiser depois. Mas a prioridade nesses dias é a Santa Missa para nós católicos. Se a pessoa não for católica, viva como quiser. Ninguém é obrigado a ser católico, mas se nós somos católicos, nós devemos participar da Santa Missa nesses dias. A igreja nos pede que a gente dê prioridade à Santa Missa nesses dias. Vá na missa e depois faça o que quiser depois, sem problema nenhum. Você já cumpriu a sua parte, você já foi à Santa Missa, participou com devoção e está tudo tranquilo, né? O que não pode é, eu fui para a praia, aí não deu tempo de ir para a missa. Aí é complicado, né? Vai, viaja para a praia, mas procura uma paróquia lá onde você vai e participe da missa, né? Jeito tem, né? A não ser, como disse, que a pessoa estava doente ou foi obrigada a trabalhar naquele dia inteiro, nossa, aconteceu realmente tudo ali que conspirou que a pessoa realmente não tinha como. Aí, sem problema. Não foi escolha da pessoa? Sem problema, né? Quando se deve comungar? A igreja recomenda aos fiéis que participam na Santa Missa que também recebam, com as devidas disposições, a Sagrada Comunhão, prescrevendo a obrigação de a receber ao menos pela Páscoa. Ao menos pela Páscoa. Então a igreja recomenda aos fiéis que recebam a comunhão em toda a Santa Missa, mas a gente tem que estar preparado, com a confissão em dia, né? Se a gente tem consciência que a gente está em pecado grave, a gente precisa confessar antes, procurar um sacerdote, fazer uma boa confissão, estar preparado para receber a comunhão, né? E a igreja recomenda que em toda a Santa Missa a gente receba a comunhão. O que se requer para receber a Sagrada Comunhão? Para receber a Sagrada Comunhão é preciso estar plenamente incorporado à Igreja Católica e em estado de graça, isto é, sem consciência de pecado mortal. Quem tem consciência de ter cometido pecado grave deve receber o sacramento da reconciliação antes da comunhão. São também importantes o espírito de recolhimento e de oração, a observância do jejum prescrito pela Igreja e ainda a atitude corporal, gestos, trajes, como sinal de respeito para com Cristo. Falou aqui da necessidade de estar em estado de graça, né? Isto é, não estar em situação de pecado grave,
como a gente tinha acabado de comentar, está falando aqui também do espírito de recolhimento e de oração, isso é, quando a gente vai para a Santa Missa, é com a maior devoção, não é para levar na brincadeira, ficar conversando lá dentro da igreja sobre o Corinthians, ou qualquer outro assunto, não se deve, dentro da igreja, principalmente na hora quando a gente vai participar da Santa Missa, a gente precisa ter um espírito de oração, de recolhimento. A gente está dentro do templo, é um local sagrado. Jesus está lá no sacrário e depois, durante a Santa Missa, vai acontecer a consagração da Eucaristia, a transubstanciação, um grande milagre. Como eu disse, a gente é transportado para aquele momento do Calvário, é uma viagem no tempo, é o maior milagre que Deus pode reservar, pode nos oferecer, que é participar do seu sacrifício, sacrifício que salva a nossa alma. Então, é espírito de recolhimento de oração. A observância do jejum prescrito pela igreja, o que a igreja recomenda? 1 hora antes da comunhão, a gente não comer mais nada. A gente sempre se programar assim, né? Eu vou receber a comunhão mais ou menos ali 20 minutos, uma meia hora depois que a missa começou. Então, eu já vou me programar para que tenha um intervalo de 1 hora até que eu receba a comunhão. É um cuidado, é um zelo que a igreja tem para que a gente tenha o nosso corpo reservado ali, o nosso corpo, o nosso organismo reservado para receber Jesus, não misturado a outros alimentos, mas que seja reservado somente para Jesus aquele momento. É um zelo, um carinho especial que a igreja tem e a igreja nos pede para que a gente faça esse jejum eucarístico, né? Se reservar 1 hora antes da Sagrada Comunhão. Tomar cuidado com os gestos, trajes, né? Muito procurar ser mais piedoso, mais respeitoso. A gente não está indo para qualquer lugar, a gente está indo para a Santa Missa. Então, antigamente o pessoal até falava, né, que tinha roupa de missa. Então, tentar resgatar isso, sabe? Ter uma roupa especial. Aquela roupa é a roupa que eu uso para missa. Uma roupa especial. Eu não vou usar ela para qualquer situação. Eu vou deixar ela para missa, né? Então é saber um cuidado que nós devemos ter. Respeito, né? Quais são os frutos da Sagrada Comunhão? A Sagrada Comunhão aumenta a nossa união com Cristo e com a sua Igreja, conserva e renova a vida da graça recebida no batismo e no crisma, faz-nos crescer no amor para com o próximo, fortalecendo-nos na caridade, perdoa os pecados veniais e preserva-nos dos pecados mortais no futuro. Bonito isso aqui. Número 292, os frutos da Sagrada Comunhão. A Sagrada Comunhão aumenta a nossa união com Cristo, com a sua igreja, conserva e renova a vida da graça recebida no batismo e no crisma, faz-nos crescer no amor para com o próximo, fortalecendo-nos na caridade, perdoa os pecados veniais e preserva-nos dos pecados mortais no futuro. A gente ganha mais força para viver na graça. É muito, vamos dizer assim, é como se Jesus nos ajudasse a nós carregarmos a nossa cruz, que é buscar viver na graça. É uma cruz. A gente precisa ter o nosso esforço, né, de renunciar a muitas coisas que a gente gosta de fazer, mas que muitas vezes essas coisas que a gente gostaria de fazer não agradam a Deus. Então a gente pode oferecer isso a Deus, né, é óbvio, a gente deve fugir das coisas que não agradam a Deus, que são situações de pecado, situações que nos levam a pecar, situações que nos colocam em perigo de pecar. E quando a gente recebe a comunhão com frequência, a gente busca uma vida de confissão frequente, de eucaristia frequente, a gente ganha mais força para fugir disso, para sair dessa situação. É muito mais fica mais leve, vamos dizer assim, fica mais leve com Jesus nos ajudando, né? Quando é possível administrar a Sagrada Comunhão aos outros cristãos? Quando é possível administrar a Sagrada Comunhão aos outros cristãos?
Os ministros católicos administram licitamente a Sagrada Comunhão aos membros das igrejas orientais que não têm plena comunhão com a Igreja Católica, sempre que estes espontaneamente a peçam e com as devidas disposições. No que se refere aos membros de outras comunidades eclesiais, os ministros católicos administram licitamente a Sagrada Comunhão aos fiéis que, por motivos graves, a peçam espontaneamente, tenham as devidas disposições e manifestem a fé católica acerca do sacramento. Então, se a pessoa está em perigo de morte, mas a pessoa realmente ela professa a fé católica naquele momento, a igreja pode ministrar o sacramento àquela pessoa por causa de ser um motivo grave, um motivo de emergência, é o cuidado da mãe igreja que permite isso, né? Em, em bem dos seus filhos, a mãe igreja permite essas situações. Por que é que a Eucaristia é penhor da futura glória? Porque a Eucaristia nos enche das graças e bênçãos do céu, fortalece-nos para a peregrinação desta vida, faz-nos desejar a vida eterna, unindo-nos desde já a Cristo, sentado à direita do Pai, à Igreja do céu, à Santíssima Virgem e a todos os santos. Tá aí a parte do compêndio que fala da Eucaristia. Nós estamos já com 56 minutos de vídeo e eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse vídeo com frases dos santos a respeito do Santíssimo Sacramento. O que os santos ensinavam sobre o seu amor pelo Santíssimo Sacramento? Porque não existe nenhum santo da igreja que não tenha sido um grande apaixonado por Jesus Eucarístico, não existe. Né? Porque o próprio Cristo é o seu combustível. O próprio Cristo foi sempre o seu combustível. Então não existe santo da igreja que não seja apaixonado por Jesus. Então, por exemplo, aqui, nós lemos aqui as frases de São João Maria Vianney, patrono dos párocos. Por exemplo, vamos ver algumas frases dele. Se conhecêssemos o valor do santo sacrifício da missa, que zelo não teríamos em assistir a ela. Cada hóstia consagrada é feita para se consumir de amor em um coração humano. Quando Deus quis dar um alimento para a nossa alma, para sustentá-la na peregrinação desta vida, ele olhou toda a criação e não achou nada que fosse digno dela. Então ele resolveu se dar. Ó minha alma, como és grande, pois somente Deus pode te satisfazer. Deus nos deu o pão para os nossos corpos e deu-nos o seu corpo para as nossas almas. A comunhão faz para a alma o que um sopro de fole faz a um fogo que começa a se apagar, mas que ainda tem muitas brasas. Reacende-o. Olha que bonito, né? A comunhão faz para a alma o que um sopro de fole faz a um fogo que começa a se apagar, mas que ainda tem muitas brasas. Reacende-o. Sabe quando tá lá aquela brasa querendo apagar e você vai e sopra, né? E aí aquela brasa volta a ficar incandescente. É isso que a Eucaristia faz com a nossa alma, quando ela está querendo ficar assim, apagadinha, sem vontade mais de caminhar, a Eucaristia reacende a nossa alma. Como conter as lágrimas quando Jesus vem a nós pela última vez com tanto amor? Na hora da morte, ao receber a Eucaristia. Imagina só a pessoa que está ali nos seus últimos momentos e Jesus vem como o viático, né, como o alimento que vai ajudar a pessoa a fazer a sua passagem para a glória. Imagina só a alegria de uma alma que está ali nos seus últimos momentos e a pessoa pode receber Jesus Eucarístico como seu viático. Olha só. São Bernardo de Claraval. Fica sabendo, ó cristão, que mais merece ouvir devotamente uma só missa do que com distribuir todas as riquezas aos pobres e peregrinar toda a terra. São Bernardo de Claraval. Fica sabendo, ó cristão, que mais merece ouvir devotamente uma só missa do que com distribuir todas as riquezas aos pobres e peregrinar toda a terra. Olha que frase, gente, presta atenção. A comunhão
quando Jesus está presente corporalmente em nós, ao redor de nós montam guarda de amor os anjos. Quando Jesus está presente corporalmente em nós, ao redor de nós montam guarda de amor os anjos. Por isso que é interessante a gente pedir ao nosso anjo da guarda que nos ajude a adorar Jesus quando a gente recebe Jesus na Eucaristia. Procure ter esse costume, esse bom costume, essa boa prática de quando receber Jesus na hóstia consagrada e você voltar para o seu banco, a hora que você vai se ajoelhar ali para conversar com Jesus, adorar Jesus que está ali presente corporalmente em você, você pedir a ajuda do seu anjo da guarda. Eu aprendi a ter esse costume, eu faço isso. E me ajuda a rezar, sabe? Quando eu volto para o banco, eu peço o meu anjo da guarda, eu não sei adorar Jesus como eu deveria. Eu não sei adorar Jesus. Me ajuda, anjo da guarda. Adora Jesus comigo que está aqui, presente em mim agora nesse momento. Adora comigo. E o nosso anjo da guarda nos ajuda. Ele está ali do nosso lado, ajoelhado com a gente, adorando Jesus que está ali presente em nós. Que bonito, né? Imagina só a multidão de anjos. Se a gente pudesse enxergar com os olhos da fé, imagina só a multidão de anjos que a gente ia ver ali em torno do altar em cada Santa Missa. Porque Jesus não está ali sozinho. Jesus está ali, presente no altar, porque pelas mãos do sacerdote, após as palavras da consagração, ele se torna ali, vivo e presente ali no altar. Imagina quantos anjos estão ali em volta dele, adorando ele. Que coisa, né? Santa Teresa d'Ávila, religiosa carmelitana, doutora da Igreja. Não há meio melhor para se chegar à perfeição. Ó, quer buscar a perfeição? Que é o que a gente precisa buscar a vida toda, quer buscar a perfeição? Receba Jesus na Eucaristia com devoção. Ele quer nos ajudar. Cada vez que a gente comunga com devoção, com piedade, da forma correta, ele nos ajuda a gente a ir caminhando, a progredir na vida espiritual. Devemos estar na presença de Jesus sacramentado como os santos no céu, diante da essência divina. Aí a gente estava falando agora há pouco sobre se a gente pudesse enxergar os anjos em volta do altar quando acontece a consagração. E Santa Teresa d'Ávila falando aqui, a gente devia estar na presença de Jesus sacramentado como os anjos no céu, diante da essência divina. É assim que a gente deveria estar em volta do altar, mas muitas vezes a gente participa de forma tão automática que a gente nem lembra da grandeza que é o mistério, né? É pelo preparo do aposento que se conhece o amor de quem acolhe o seu amado. Cuidado que a gente deve ter mostra o quanto a gente ama Jesus, é o cuidado que a gente tem, o cuidado que a gente cuida do nosso, pelo preparo do aposento que se conhece o amor de quem acolhe o seu amado. Se a gente se prepara bem, se a gente busca sempre ter uma vida coerente com o mistério da Eucaristia que a gente recebe, a gente mostra para Jesus em obras que a gente ama Jesus. Muitas vezes a gente diz que a gente ama a Deus, ama Jesus, não, Jesus é o meu tudo, mas a nossa vida não reflete muitas vezes isso. Isso é para todos nós. Todos nós. É uma reflexão que a gente precisa fazer todos os dias. Senhor, será que me ajuda, Senhor, a enxergar as coisas que eu tenho feito que não são coerentes com a vida de católico que eu deveria ter, que o Senhor espera de mim. Então, o que eu posso fazer melhor? São Tomás de Aquino. A comunhão destrói a tentação do demônio. Como a gente estava falando também agora há pouco, se a gente quer buscar a perfeição, receber Jesus mais vezes piedosamente. Quanto mais vezes a gente receber Jesus piedosamente, mais força a gente ganha para a gente resistir às armadilhas, às tentações do demônio. São Vicente Ferrer. Há mais proveito na Eucaristia que em uma semana de jejum a pão e água. São João Crisóstomo.
A Eucaristia dá-nos uma grande inclinação para a virtude, uma grande paz e torna mais fácil o caminho para a santificação. A gente tem duas formas de caminhar: sozinhos, se virando nos 30, ou Jesus nos ajudando. A gente permitindo que Jesus nos ajude, a gente ganha uma grande paz e torna mais fácil o caminho para a santificação. A gente precisa deixar Jesus, que é Deus, ser Deus da nossa vida. Não comungar seria o maior desprezo a Jesus, que se sente doente de amor. São João Crisóstomo. Quer dizer o quê? Se a gente está vivendo uma vida que nos impede de receber Jesus na Eucaristia, a gente prefere ficar no pecado e não receber Jesus, a gente está desprezando Jesus, que se sente doente de amor por nós. Todos nós podemos sair da situação de pecado em que porventura nós estejamos. Todos nós podemos sair, é possível. E aí sim a gente permite que Jesus, Deus, seja Deus da nossa vida, entrando em nós, nos dando forças para a gente caminhar, segurando nas mãos dele. Ele nos ama tanto, gente, tanto, que ele não quer caminhar ao nosso lado, ele quer caminhar em nós, sendo o nosso alimento, alimento da nossa alma. É muito bonito, né? Santo Ambrósio, bispo de Milão: eu, que sempre peco, preciso sempre do remédio ao meu alcance. Isto é, a gente sempre está sujeito a pecar. A gente peca todos os dias de diversas formas. Por isso que é importante buscar sempre a confissão, buscar sempre ter uma vida de confissão frequente, para estar sempre recebendo a cura e a força para caminhar mais firme. Tropeçou, caiu, levanta logo, se confessa e retome o estado de graça para poder receber Jesus o quanto antes. Porque sem Jesus a gente não vive. O próprio São João Paulo II disse, né? A igreja vive da Eucaristia. Nós não conseguimos viver sem a Eucaristia. Não existe um católico sem Eucaristia, não existe. Então, se a gente está vivendo de alguma forma que nos impede de receber a comunhão, é um sinal de alerta, uma luz vermelha girando, sabe? Pedindo, pelo amor de Deus, saia dessa vida, recobre o estado de graça e passe a receber Jesus de novo. Porque é para isso que ele veio, para nos dar a salvação. Mas para que ele nos dê a salvação, a gente precisa tomar posse dessa salvação e deixar que ele haja na nossa vida. Santo Agostinho, bispo de Hipona: ele se esconde porque quer ser procurado. Jesus está como que escondido por detrás do véu do sacramento, podemos dizer assim. Como a gente viu a igreja ensinando, a transubstanciação muda a substância, mas a forma continua a mesma. Jesus está escondido ali, porque ele quer ser procurado por nós. Não somos nós que transformamos Jesus Cristo em nós, como fazemos com os outros alimentos que tomamos, mas é Jesus Cristo que nos transforma nele. Quando a gente come qualquer tipo de alimento, aquele alimento passa a fazer parte do nosso corpo. Quando a gente recebe Jesus no Santíssimo Sacramento, somos nós que somos transformados nele, somos nós que fazemos parte dele. É o contrário, é o maior que atrai o menor. É o contrário, né? Nós somos atraídos para Jesus, que ele é infinito. Então nós somos transformados nele. A Eucaristia é o pão de cada dia que se toma como remédio para a nossa fraqueza de cada dia. Santo Afonso Maria de Ligório: vós, Jesus, partindo deste mundo, o que nos deixastes em memória do vosso amor? Não uma veste, um anel, mas o vosso corpo, o vosso sangue, a vossa alma, a vossa divindade, vós mesmo, todo, sem reservas. Que bonito, né? A Eucaristia não é só a garantia do amor de Jesus Cristo, mas é também garantia do paraíso que ele nos quer dar.
Ficai certos de que todos os instantes da nossa vida, o tempo que passamos diante do divino sacramento será o que nos dará maior força durante a vida, mais consolação na hora da morte e durante a eternidade. São Francisco de Assis, grande apaixonado por Jesus Eucarístico. São Francisco de Assis. Pasme o homem todo, estremeça o mundo inteiro e exulte o céu, quando sobre o altar, nas mãos do sacerdote, está o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ó admirável grandeza e estupenda dignidade, ó sublime humildade, ó humilde sublimidade. O Senhor do universo, Deus e Filho de Deus, tanto se humilha a ponto de esconder-se pela nossa salvação sob a módica forma de pão. Vede, irmãos, a humildade de Deus e derramai diante dele os vossos corações. Humilhai-vos também vós, para serdes exaltados por ele. Portanto, nada de vós retenhais para vós, a fim de que totalmente vos receba aquele que totalmente se vos oferece. São Boaventura, bispo e doutor da Igreja, ainda que friamente, aproxime-se confiando na misericórdia de Deus. Ainda que friamente, aproxime-se confiando na misericórdia de Deus. Isso aqui é muito importante, porque pode acontecer, e não é difícil de acontecer, acontece com todos nós, de passar por fases que a gente, parece que quando a gente vai na Santa Missa, por exemplo, ou quando a gente vai rezar, a gente não tem gosto nenhum, parece que não tem sabor nenhum, a gente vai sem vontade nenhuma. Para a Santa Missa mesmo, muitas vezes tem dias que a gente vai sem vontade, mas a gente vai porque precisa. Porque a gente sabe quem está lá. Não é algo, é alguém, é Jesus. A Eucaristia não é algo, é alguém, é Jesus. Então a gente sabe que a gente está indo lá porque a gente precisa receber Jesus em nós. A gente precisa estar com Ele em nós para que a gente tenha força para caminhar. Senão a gente não tem força. Então, ainda que friamente, assim São Boaventura diz aqui, ainda que friamente, aproxime-se confiando na misericórdia de Deus. São João de Ávila, presbítero, doutor da Igreja, tempo de ganhar muitas graças. Santa Maria Madalena de Pazzi, religiosa carmelitana. O tempo mais apropriado para crescer no amor de Deus é aquele que se segue após a comunhão. Os minutos que vêm depois da comunhão, dizia a santa, são os mais preciosos que temos em nossa vida, os mais apropriados de nossa parte para entender-nos com Deus e da parte de Deus para comunicar-nos o seu amor. A alma que recebe a Eucaristia se torna bela, como que revestida de uma veste preciosa e tão resplandecente que, se pudéssemos vê-la, ficaríamos tentados a adorá-la. Santa Teresinha do Menino Jesus. Não é para ficar numa âmbula de ouro que Jesus desce cada dia do céu, mas para encontrar um outro céu, o da nossa alma, onde ele encontra as suas delícias. Muito bonita essa frase de Santa Teresinha. Não é para ficar numa âmbula de ouro que Jesus desce a cada dia do céu, mas para ele encontrar um outro céu, o céu da nossa alma, onde ele encontra as suas delícias. Ele quer esse encontro com a nossa alma. Quando o demônio não pode entrar com o pecado no santuário de uma alma, quer pelo menos que ela fique vazia, sem dono e afastada da comunhão. Sabe quem quer que a gente fique afastado da comunhão? Sabe quem quer que a gente continue na situação de pecado e não receba Jesus na Eucaristia? Quem vocês acham? Preciso falar ou não? Santa Margarida Maria Alacoque. Nós não saberíamos dar maior alegria ao nosso inimigo, o demônio, do que afastando-nos de Jesus, o qual lhe tira o poder que ele tem sobre nós. Respondido. Santa Catarina de Gênova. O tempo passado diante do sacrário é o tempo mais bem empregado da minha vida. Tanta frase, né, gente?
Falar da Eucaristia, a gente pode ficar aqui o resto do ano, o resto da vida, que nunca vai, a gente nunca vai acabar, porque é o tema mais rico que nós temos. Que beleza, né? Que riqueza que é a nossa fé católica, apostólica, romana, que riqueza que Jesus nos deixou. São João Bosco, presbítero, fundador dos Salesianos, São João Bosco, Dom Bosco, nunca, não omitais nunca a visita a cada dia ao Santíssimo Sacramento, ainda que seja muito breve, mas contanto que seja constante. São João Bosco, ele incentivava as pessoas a fazer visitas diárias ao Santíssimo Sacramento, a visitar uma igreja onde tem um sacrário e adorar Jesus ali, entrar e conversar com Jesus, nem que seja rapidinho. Tem até aquela história do eu sou o Zé, oi Jesus, eu sou o Zé, lembra? Não sei se vocês conhecem essa historinha, que basicamente era assim, tinha um senhorzinho que entrava todos os dias numa igreja e falava assim, oi Jesus, aqui é o Zé, e saía. Só passava ali e falava isso todo dia. Passava na igreja, entrava lá, ajoelhava diante do sacrário e falava assim, oi Jesus, aqui é o Zé. Rezava e saía, todo dia assim, simples. Teve um dia que ele ficou muito doente, estava mal no hospital, né, estava internado, muito mal no hospital, e aí ele viu Jesus ali sentado do lado dele, na cadeira, do lado da cama dele, e Jesus falou para ele assim, oi Zé, aqui é Jesus. Então assim, ele sempre visitava Jesus, e ele, naquele momento de muita provação que ele estava passando naquele momento, ele teve a visita de Jesus ali. Jesus disse para ele, oi Zé, aqui é Jesus. Né? Hoje você não pôde ir lá me visitar, eu vim aqui te visitar. São Francisco de Sales, bispo de Genebra, doutor da igreja. Duas espécies de pessoas devem comungar com frequência, os perfeitos para se conservarem perfeitos e os imperfeitos para chegarem à perfeição. São José Maria Escrivá, quando te aproximares do sacrário, pensa que ele há 20 séculos te espera. Que bonito. Não abandones a visita ao Santíssimo. Depois da oração vocal que tenhas por costume, conta a Jesus realmente presente no sacrário as preocupações do dia e terás luzes e ânimo para a tua vida de cristão. Conversa com Jesus. É isso que a gente tem que entender, aprender. Isso que a gente tem que aprender. A entrar na igreja e conversar com Jesus. Não é ficar conversando com quem está ali do nosso lado. Não é, a missa não começou ainda, vamos ficar batendo papo ali. Não, não é. A gente entrou na igreja, a nossa atenção, o nosso olhar tem que estar voltado para o sacrário, para conversar com Jesus que está ali esperando a gente. É com ele que a gente tem que conversar. É para ele que a gente tem que contar a nossa vida, as alegrias, as tristezas, as dificuldades. É com ele que a gente tem que falar. Depois da missa, que a gente sair, aí sim, lá fora a gente conversa com o colega, com o vizinho, com o primo, com o tio, enfim, com qualquer um que a gente encontrou lá, né? É lá fora. Dentro da igreja, é conversar com Jesus. A nossa atenção deve estar voltada para ele. Gosto de chamar cárcere de amor ao sacrário. Há 20 séculos ele está ali, voluntariamente encerrado, por mim e por todos. Portanto, tu és rei, sim, Cristo. Perdão. Portanto, tu és rei. Sim, Cristo é o rei, que não só te concede audiência quando desejas, mas que, em delírio de amor, até abandona. Bem me entendes, o magnífico palácio do céu, ao qual tu ainda não podes chegar, e te espera no sacrário. Não te parece absurdo não acorrer pressuroso e com mais constância a falar com ele? Bonito, né? O rei deixa o palácio do céu para estar ali, esperando que a gente faça companhia a ele. Que bonito, né? Santa Teresa dos Andes. Busca Jesus na Eucaristia e viverás com ele como vivia a Santíssima Virgem em Nazaré. Um sacrário tem o silêncio de um túmulo, a majestade de um trono, as delícias da vida, porque contém Jesus
como vítima imolada, como rei do mundo, como alimento da alma. Gostas desse pensamento? Não é meu. São Pio X. Se os anjos pudessem sentir inveja, nos invejariam porque podemos comungar. É uma graça que é dada a nós, nem os anjos podem. Nós, nós que somos imagem e semelhança de Deus, nós temos essa graça de receber Jesus na comunhão. Nem os anjos podem. E para encerrar, gente, senão a gente vai ficar aqui o resto da noite e com muito compreensível isso, porque, como eu disse, é um assunto extenso que nem se a gente passar a vida toda a gente vai conseguir falar tudo o que deve ser falado sobre a Eucaristia. Mas para encerrar essa noite, já agradecendo a vocês por participar, por assistir esse vídeo, e já para encerrar, a gente encerra com uma frase de Santo Agostinho, bispo de Hipona. Deus sendo onipotente, ele não pôde dar mais. Deus sendo riquíssimo, Deus sendo onipotente, ele não pôde dar mais. Deus sendo sapientíssimo, ele não soube dar mais. E Deus sendo riquíssimo, ele não teve mais o que dar. Eu vou repetir. Deus sendo onipotente, ele não pôde dar mais. Deus sendo sapientíssimo, sabendo tudo, ele não soube dar mais. Deus, sendo riquíssimo, ele não teve mais o que dar, ele deu a si próprio como nosso alimento. É amor demais que o nosso Deus tem por nós. Grande abraço a vocês, fiquem com Deus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça brilhar sobre nós a sua face, se compadeça de nós, que o Senhor volva para nós seu olhar, nos dê a paz, que pela intercessão de Santo Antônio de Pádua, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Deus nos abençoe, nos guarde, que a bênção de Deus esteja sobre nós hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço. Fiquem com Deus.